ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Salve, nação cuscuzeira! E aí, galerinha encarnada e desencarnada, tudo beleza? Estamos aqui iniciando mais um Cuscuz com Espiritismo. Então, alguns devem estar se perguntando por que o nome do programa 30 anos, eu disse 30 anos de existência do Grupo Espírita Aviluz. E para comemorar esta data, nosso presente é a sua presença, nosso evento comemorativo. 2 semanas de seminários. Anota aí. A gente já fica prontinho para fazer uma bela prece e também para iniciar o nosso programa. Opa, voltei. Gente, esta nobre, esta singela locutora acabou de voltar. Como diz o ditado, né? Pensavam que eu ia cair? Logo eu que sou a Barbie Butterfly. Eu não caio jamais. Então, galerinha, como bem estava falando da Tour do Cuscuz, toda hora do jantar, o cuscuz cai bem com tudo. E que tal a gente estudar, seja o nosso cuscuz espiritual e também uma bela pratada de cuscuz material, né, gente? Quem não gosta, né? Então, antes de mais nada, vamos harmonizar. Hoje o programa promete, mas antes de mais nada, vamos harmonizar para iniciar mais um cuscuz. E eu gostaria de chamar a nossa querida Carol para iniciar com uma boa prece. Carol, você está entre nós? Estamos aqui, Paloma. Probleminhas técnicos acontecem, né, minha gente? Boa noite a todos e a todas. Sintam-se bem-vindos ao nosso programa, bem-vindas, sintam-se abraçadas. Então, vamos lá fazer a nossa prece, né? Quem puder fechar os olhos, entrar nessa sintonia boa, essa sintonia leve, que nos leva a lugares abençoados, que está bem próximo de Jesus. Quem puder, quem não puder, tenta se conectar, relaxar, serenar os corações, serenar a mente e deixando entrar nesse clima de oração. Agradecemos a Jesus por estarmos em mais uma quinta-feira no programa Cuscuz com o Espiritismo, que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ser envolvidos pelas melhores vibrações e que a espiritualidade amiga possa estar conosco nesse momento, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bora lá para a nossa segunda parte de harmonização. Simbora, DJ JP. Solta o som, rapaz. Pro Fraterno, todos os sábados, às 17 horas, aqui na Web Rádio Fraterno. A rádio que não é cardiologista, mas mexe com seu coração. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração
vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, estamos em mais quinta-feira, mais uma quinta-feira com o nosso Cuscuz com Espiritismo. Então, galerinha encarnada e desencarnada, estão todos preparados e preparadas com sua bela cumbuca de cuscuz e água fluidificada? Pois então, hoje o programa promete, viu, daquele jeito. Estamos aqui recebendo com muita alegria e gratidão a nossa querida Cris. Ela é trabalhadora do Centro Espírita Lar dos Humildes. Um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo para todos do Centro Espírita Lar dos Humildes. E a Cris hoje irá apresentar o tema luto. Cris, seja muito bem-vinda, muita paz e muita luz. Sinta-se à vontade. Oi, Paloma, boa noite, nação cuscuzeira, né? Toda quinta-feira, firme e forte aqui. Legal, obrigada pelo convite, né? E vamos lá conversar sobre luto, que é um sentimento ainda desconhecido de todos, né? Alguns sentem mais, outros nem sentem depois, né? Quando, eu costumo dizer, abre aspas, quando a ficha cai, né? E aí a gente sempre tem aí uma polêmica em cima da questão luto, né? E lembrando que essa conversa que eu vou ter aqui com vocês, eu vou ampliar
eu não quero que tudo que eu fale aqui seja apenas direcionado ao luto da perda de um ente querido para a morte, mas o luto de tudo, né? O luto de um término de um relacionamento, da perda de um emprego, de um cachorro, um gatinho, um animal de estimação que partiu, né? Ou uma amizade que foi desfeita, ou uma família que acabou tendo brigas, né? Discussões, enfim. Tudo que gere um sentimento de tristeza profunda, a gente pode considerar que seja um luto, né? E eu estava pesquisando, e o luto, ele, como eu havia dito, ele pode ser originado por outras causas, que não só a morte física, né? Então, a amargura, desgosto, tudo isso pode vir a causar aí um luto. Então, a gente vai compreender nesse momento que o luto vai estar ligado justamente a esse sentimento de tristeza profunda, que muitas vezes leva as pessoas, né, a uma depressão, a uma ansiedade, a um transtorno de pânico, entre outras consequências, inclusive não só mentais, mas físicas também. Numa pesquisa muito rápida, né, porque, como eu havia dito, o assunto luto ele é muito amplo. E aí eu estava pesquisando e descobri que nós temos aí 9 tipos de luto. Olha que interessante, né? E eu vou conversar com vocês passando por cada um, tá bom? A gente começa aí com o luto natural, que é a perda de um ente querido, né? Que pode provocar a falta temporária de interesse pela vida e pelos afazeres do cotidiano. Mais uma vez, eu quero que vocês abram a mente e não vejam só a questão do luto enquanto perda física para a morte. Certo? Eu quero num todo, num contexto geral mesmo, de várias situações, né? O luto, ele é um processo, né? O luto natural é um processo considerado uma das categorias em que o enlutado tenta aceitar aos poucos a morte, se adaptando à nova realidade, né? Isso aí seria o luto natural, é o que uma grande parte da população faz, né? Aos poucos a gente vai aceitando, né? Algumas pessoas costumam até dizer que um luto natural tende a esperar em torno de 72 horas, né? Outras precisam dos 7 dias, né? Que inclusive existe a missa de 7º dia. Enfim, né? Nós temos aí a questão do luto, vai realmente de acordo com cada pessoa. Um outro tipo de luto é um luto complicado. Esse luto, ao contrário do luto normal, ele tem reações comuns diante da perda, se intensificam e se tornam mais presentes. As tarefas diárias são deixadas de lado e a vida daquela pessoa se resume à ausência de quem já foi. Ou seja, ela começa a tentar encontrar os porquês, né? Que tanto deixa a mente da gente aí pensativa, né? Muitas pessoas, inclusive, nem conseguem dormir, né? Perdem completamente o sono, tem as insônias aí, porque fica ali, ó, sempre pensando, né? A experiência passa a ser caracterizada por uma sensação de melancolia constante, ou seja, a tristeza, né? Que pode perdurar por anos ou até mesmo para o resto da vida. Então, a gente precisa aí já ter um pouco mais de cautela, né, se a gente tiver alguma pessoa que se encontra nesse estado de luto complicado. Nós temos o luto antecipatório. Olha que interessante. O luto antecipatório, ele se inicia antes mesmo da perda de algo, né? Quando a pessoa tem a sensação de que vai perder alguma coisa, aí ela já começa a entrar no estado de profunda tristeza. Ao longo do tratamento, a família já entra em um estágio de preparação para o luto e precisa lidar com sintomas como ansiedade, medo, negação, tristeza, culpa, entre outros. É interessante, quando eu estava estudando sobre esse luto antecipatório, acontece muito com as famílias que têm parentes com câncer, por exemplo, né? Porque o nome câncer as pessoas já é sinônimo de morte, né? Muitas pessoas já associam. Aí a fé vai por água abaixo, né? E nem sempre é assim. Nós sabemos e temos vários e vários relatos de pessoas que se curaram, né? É porque a palavra câncer é muito forte.
Então, assim, a gente entende também e sabe que tem tratamentos. Nós sabemos, sim, que tem pessoas que passam por um processo dessa doença muito difícil, né? Com muitas dores, aquela coisa toda. Mas a gente sempre tem que manter a fé. Então, a gente não pode entrar numa tristeza profunda antes mesmo de que algo mais difícil aconteça. E aí a gente que eu digo, né? Os estudiosos costumam chamar esse luto de luto antecipatório, né? É bem interessante. Nós temos um outro tipo de luto, olha que interessante, o luto não reconhecido, que é justamente aquele luto em que a pessoa não legitima, né? Ou seja, ela se vê totalmente sozinha e desamparada diante do luto, ou seja, algumas pessoas não reconhecem, geralmente. Olha que engraçado. A perda de um animal, um cachorro, um gato, geralmente a pessoa que perde, ela sente muito. Mas quem escuta que a pessoa está triste porque perdeu um cachorro, ela tende a não reconhecer aquele luto. Ela não entende que para aquela pessoa, aquele animalzinho, seja ele qual for, ele era parte dela, parte da família. Então tem pessoas que não costumam legitimar, né, esse luto. Então, acaba o quê? Deixando a pessoa mais afetada, com mais um profundo processo assim, de superação mais difícil, porque a pessoa começa a se sentir rejeitada, né? Tipo assim, ai, nossa, ninguém respeita meus sentimentos, porque era um cachorro, porque era um gato, porque era um papagaio, porque era um passarinho, enfim, né? Então, a pessoa precisa, né, ter uma empatia, seja para qual luto for. Outro luto que também não se reconhece, né, que é aquele luto de uma perda de um relacionamento, de um emprego, né, que muitas pessoas costumam dizer, não fica assim não, parte para outra, vamos isso, para isso. E não entende que aquela pessoa, ela precisa passar por aquilo. Então, ela tende a não reconhecer que existe aquele luto, que existe aquela tristeza, né? A gente, na ânsia de deixar as pessoas mais felizes e tudo, a gente tende a desprezar um sentimento. Olha que situação, né? Nós temos também o luto ausente, tá? Esse luto ausente ocorre quando a pessoa se mostra indiferente em relação à morte, bloqueando seus sentimentos e não permitindo senti-los, né? A gente costuma ver, né, principalmente nos funerais, né? Aquelas pessoas que tendem a demonstrar, tipo assim, é mais uma questão biológica, nós nascemos, crescemos e morremos, né? Então, esse aí é o conhecido luto ausente. Por vezes, de maneira inconsciente, ela se nega a aceitar a realidade, sem experimentar as reações naturais de sofrimento e tristeza. A situação se agrava quando o indivíduo não aguenta mais adiar esse comportamento e começa a ter sintomas muito comuns durante um processo de luto, que é a irritabilidade, a ansiedade, né, os transtornos psíquicos, as dores físicas. É nesse momento que se dá início ao chamado luto atrasado, né? Então, eu até conheço uma pessoa, né, que perdeu um determinado parente e a mãe desse parente, né, a mãe dessa pessoa que faleceu, ela estava tão atarefada com outro filho no hospital, internado, e acabou que o outro faleceu, que ela não se deu conta do que estava acontecendo. Então, ela está sentindo, olha só, isso já vai para quase 2 meses, ela está começando a ter os sintomas do luto agora. É como se a ficha dela estivesse caindo agora. Então, isso é o que nós chamamos de luto atrasado. E a pessoa, na hora que está acontecendo a situação, ela meio que passa por um luto ausente. É como se ela negasse aquilo. Ela assim, não, vai passar, vai dar tudo certo e tudo, e começa. Às vezes, está tão pensativa com outra coisa que não se dá conta da necessidade daquele luto natural que todos nós temos que passar. E aí, falando do luto atrasado, ausente, a gente já entra no luto atrasado, que é justamente, né, a consequência do luto ausente, né, que acontece quando o enlutado não vivencia a dor da perda logo após a morte do ente querido.
Isso tende a ocorrer quando o indivíduo passa por outras situações delicadas no mesmo momento. Justamente, problemas de saúde, dificuldades financeiras, demissão. Então, às vezes você está com a cabeça tão cheia que a perda daquilo, seja ela o que for, seja da própria demissão, ou mesmo do ente querido, ou mesmo de uma questão financeira, você não se toca. Então, você só vai começar a perceber que você precisa daquele tempo para pensar no que ocorreu muito tempo depois. E aí é justamente aonde os consultórios psiquiátricos, né, estão aí super lotados, cheios até, desculpa a expressão, até a tampa, né, de pessoas aí que não entendem por que sente dores físicas, né, que é a famosa fibromialgia, né, que as pessoas começam a sentir dores sem ter um porquê físico de fato, né? E aí começam a perceber a questão da ansiedade, a respiração mais ofegante, aí começam a ter aquela sensação de frio e quente, enfim, aí a pessoa começa, né, aí a entrar num processo mais difícil, que é o processo da doença mental. Nós temos aí o luto traumático, né, que está associado a acidentes, homicídios, suicídios, né, que você não está esperando. Então, esse luto, ele costuma causar nas pessoas um transtorno de estresse pós-traumático, né, que, ou seja, ele é uma situação que foi de extrema violência, né, você não estava esperando e de repente, pá, acontece. Eu confesso que se não fosse a doutrina espírita, agora eu vou abrir um parênteses, né, e falar um pouco da minha vida pessoal. Essa semana, precisamente sábado passado, amanhã, sábado agora vão fazer 7 dias, né? Uma prima, assim, de 40 anos, lógico que ela já vinha passando por um processo de depressão muito difícil, e a gente amanheceu o sábado com a notícia do suicídio, né? Isso aí impacta a gente de uma maneira muito forte, mesmo que parece que tiram o chão da gente, as pernas tremem, porque o suicídio não é uma coisa esperada, né? É muito traumático, porque você não está esperando. Aquela pessoa não estava doente, aquela pessoa estava em casa, né? A gente entende que ela já estava sendo tratada, tomando as medicações, mas ela sucumbiu, né, à dor psíquica, né? Que a gente sabe que o suicídio está muito relacionado também à questão da dor que o suicida não consegue suportar, mesmo estando medicado, mesmo tendo entendimento. Então, assim, hoje, claro que a pessoa sente, mas se não fosse a doutrina espírita que ampara, que de uma certa forma faz com que a gente pense, né, no que acontece, eu acredito que eu não estaria tão bem como eu estou agora, né? A gente sente falta, a gente pensa, a gente fica com aquela situação, tipo, eu podia ter feito alguma coisa, né? Enfim, então esse luto traumático, né, vai acontecer em casos mais difíceis, né? Que são esses aí dos acidentes também. O acidente a gente não está esperando, né? É como você está aqui de boa, de repente você recebe um telefonema, tem pessoas que dizem assim, nossa, eu falei com fulano de manhã e agora ele já não está com a gente, né? Isso aí é muito, muito traumático. Outro luto também muito comum é o luto gestacional e neonatal, né? O nome já está falando, a morte por si só já é difícil de ser compreendida socialmente, se torna ainda mais complexos, né, nesses casos. Né? Existe a delicada perda, às vezes, da mãe, né, e do bebê, e muitas vezes os dois. Né? Nós, da doutrina, a gente entende, né, quando uma mãe acaba partindo, a criança fica, ou quando a criança parte, a mãe fica. A gente meio que já compreende que aquela criança tão nova, tão bebezinha, né, aquele momento que ela teve dos 9 meses de gestação, nasceu e logo em seguida faleceu, muitos já sabem que está relacionado à questão de evolução mesmo daquele ser, né? Outro luto muito comum que a gente vem passando, inclusive, né, é o luto coletivo. A pandemia trouxe para a gente essa situação. Até então, o luto coletivo, a gente era mais comum que quando aconteciam os acidentes de avião,
os acidentes de ônibus, né? O luto coletivo também quando a gente perde, né, pessoas famosas, como foi o caso recente, né, da cantora. Então, assim, isso tende a ser um luto coletivo, ou seja, uma grande quantidade de pessoas estão em luto por uma determinada situação. E aí, aqui na significação, ele diz assim: vidas abruptamente interrompidas por desastres, guerras, a gente está sofrendo, né, agora com essa questão, a gente fica muito ansioso para saber como é que fica. A Rússia, a Ucrânia, são países difíceis, porque já pensam mesmo, já joga para a sociedade a questão das bombas nucleares, né, que a gente já começa a ficar temeroso, porque a gente sabe o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? A gente tem as catástrofes, né, que são principalmente as ambientais, como a gente teve as tsunamis, né? Como a gente pôde até ler os relatos, né, no Transição Planetária. Quem tem essa oportunidade, ele vai conversar com a gente, né, em cima dessa tsunami que ocorreu. Então, é importante que a gente faça esse tipo de leitura para a gente poder entender determinadas situações, né? Os desastres em si, como é o caso, né, da queda de um avião, que morre 100 e tantas pessoas, de um ônibus, né, na estrada, e assim vai, né? Continuando, a Covid, né, uma pandemia, até então a gente não via essa realidade de pandemia, né, só em livros de história, que uma das maiores foi a peste negra. Aqui mesmo no Ceará, a gente começa a perceber a questão da varíola, né? Para quem tiver interesse, tem aí Rodolfo Teófilo, que foi um desses médicos precursores que passava em casa, insistindo que as pessoas, né, tomassem a vacina para evitar uma alastração maior, né, dessa doença. Mas aí a gente tem essa vivência agora da Covid, ninguém estava preparado, né? Um vírus, ainda mais um vírus, né? Que é transmitido tão rapidamente, e tão rapidamente ele faz muitos estragos, né, no corpo humano. É tanto que uma das chamadas aí, né, da rádio, ele fala justamente dos médicos que estão se especializando, fisioterapeutas, né, na respiração das pessoas, porque a Covid, para quem teve e precisou ser entubado ou teve com mais força, ficou uma sequela, né? Então isso aí para a gente foi muito difícil. E sem falar da quantidade de desencarnes, que nós da doutrina espírita também sabemos, né, e entendemos o porquê de tudo isso, né? Continuando, porque o meu tempo é curto, né? Eu sei. Ei, Paloma, o meu tempo é curto, eu sei, tá? As centenas de milhares de mortes, dificuldades, né, diariamente, fazem com que as pessoas se sintam fragilizadas, se sentimentos com ansiedade, frustração. Eu não sei vocês, mas como eu tive muitas pessoas que tiveram Covid, algumas faleceram, eu me sentia como se eu estivesse assim, num funil. Aí eu disse, ai meu Deus, já eu vou ter, né? A gente meio que fica fragilizado, pensando que vai chegar a nossa vez, né? A gente também vê aí outros contextos, né? A falta de leitos nos hospitais, o desemprego, a fome, as dificuldades financeiras, tudo foi gerado por conta dessa pandemia, e isso, né, de uma certa forma, cria esse luto coletivo, né? Ou seja, além das vidas perdidas, também há uma série de outros tipos de perdas vivenciadas por indivíduos do mundo inteiro que devem ser devidamente reconhecidas e legitimadas, né? Ou seja, a gente precisa realmente ter empatia em tudo. Voltando, né, porque eu fiz essa viagem aí dentro desses tipos de luto para a gente chegar na doutrina espírita. E em uma das minhas pesquisas eu encontrei a questão 936 do Livro dos Espíritos. Quem tiver o Livro dos Espíritos e quiser acompanhar, diz assim: como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? Aí a resposta, né, do espírito. O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou,
mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Né? Olha só como a gente precisa pensar bem no tipo de luto que a gente quer assumir quando a gente perdeu o nosso ente querido. E uma das frases que eu gosto muito de lembrar, e é muito citado aí, né, nas redes sociais, é a do Chico Xavier, que diz assim: nossos entes queridos não morreram, apenas ficaram invisíveis aos nossos olhos. Né? É muito importante nós lembrarmos disso. E aí eu coloquei aqui uma situaçãozinha que eu queria que a gente, né, começasse a perceber, né, nós, principalmente da doutrina, que diz assim: para os que ficam é importante a confiança em Deus e a fé no futuro. Uma postura duradoura de inconformismo diante da perda pode dificultar muito a caminhada do nosso ente querido. Para quem desencarna, a morte traz um momento de temporária perturbação. E a gente precisa lembrar muito disso, né? Quem leu ou quem está lendo aí as obras do André Luiz, eu não sei se é no Obreiros, eu não sei, desculpa, eu não lembro agora, ou se é no... Ai, Senhor... Missionários da Luz, não lembro, né? Que ele fala muito dessa questão dos funerais, né? Que a pessoa precisa ter muito cuidado com o que pensa, as pessoas que estão ali com o que falam, né? Para a gente ter essa sensibilidade e lembrar desse momento de perturbação. É comum o espírito... Obreiros, né, Carol? Obrigada, viu? É comum o espírito recém-desencarnado passar algum tempo tateando entre o essencial e o efêmero, entre o espiritual e o material, sem saber exatamente para onde seguir. Olha que interessante, né? Importante, então, que não transformemos essa hora em período de maior sofrimento para nós, que é o nosso luto, e para aqueles que passaram para o mundo espiritual. Porque, como muito bem o Chico Xavier colocou, os nossos entes queridos, eles não morreram, eles apenas ficaram invisíveis aos nossos olhos. Dando continuidade, tem outra questão também no Livro dos Espíritos, é a 289, que diz assim: nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Aí os espíritos respondem: sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressassem de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, por lhes virem ao encontro os que os amam. Ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento, ou só tem a rodeá-los os que lhes são semelhantes. Ou seja, é uma punição, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado com os nossos pensamentos, o tipo de luto que a gente leva, né, para nossa vida. E é interessante, viu, gente, que assim, as pessoas que frequentam a doutrina e as que estão começando agora já devem ter ouvido muito que tudo é questão de vibração. Então, se a gente vibra alto, ou seja, a gente começa a ver as coisas com mais otimismo, começa a compreender que existe uma evolução ocorrendo, que lembrar da boa nova, né? Lembrar do Mestre Jesus, a gente vai ter perto de nós espíritos que vão nos trazer conforto, né? A gente vai conseguir passar por aquilo com mais tranquilidade. E ao contrário disso, se você está sempre se lamentando, sempre brigando, sempre com raiva, irritado, né, pensando assim, tudo para mim dá errado, você vai ter o quê? Espíritos vibrando nessa sintonia. E aí você tende ao quê? A não conseguir se equilibrar. Por isso que muitas pessoas acabam sempre tão cansadas após uma noite de sono. Então, nós somos o nosso pensamento. Se você pensa coisas boas, pode ter certeza que vai ter coisas boas. Se você pensa coisas ruins, você vai trazer isso. Isso é uma lei. Para cada ação é uma reação.
Então a gente precisa botar isso em prática, pensar o bem, né? Fazer o bem, né? Então a gente precisa, inclusive pelas coisas ruins que nos acontecem, seja uma perda de emprego, e detalhe, viu, gente, coisas ruins que a gente acha que é ruim, né? Porque uma coisa que eu aprendi nesses cursos da vida, né, que a gente, uma porta se fecha, mas logo em seguida se abre uma janela ou se abre outra porta melhor ainda, né? Então a gente precisa pensar assim, é um livramento. Vamos lá para o dia a dia, relacionamento, né? A gente às vezes fica ali, sofre, se acaba, ai meu Deus, né? Uma tristeza profunda, morreu, pronto, acabou, né? E aí você acha que não vive mais. E de repente, quando você começa a perceber, não, peraí, vamos ver o que é que eu posso fazer de melhor. E isso é o pensamento alto, a vibração alta. O que é que eu posso fazer de melhor? Não, eu vou me dedicar a mim. Isso eu não estou falando nem de um término de relacionamento para a morte, eu estou falando de vida. Eu vou me dedicar a mim. Então, a partir do momento que você se olha, se vê, você percebe a mudança. E de repente você percebe que a sua felicidade não precisa estar baseada em cima de alguém ou de alguma coisa, né? Então a gente precisa entender que muitas coisas vêm como um livramento mesmo. E aí, a gente está quase finalizando, tá? A gente tem as fases do luto, né? A gente tem primeiro a negação, depois vem a raiva, depois vem a barganha, né? Que é a gente começa a tentar falar e a barganhar mesmo, né? Tipo assim, eu posso fazer isso, você me dá isso, e a gente sabe muito bem com quem que a gente faz, né? Deus, olha, eu fico pensando assim, gente, se Deus fosse barganhar junto com a gente, ia dar era certo, né? Logo em seguida da barganha, a gente tem a depressão e depois a gente tem a aceitação do luto, né? E para finalizar, viu, Paloma, que eu sei que tu já tá me olhando, a gente tem o que é que a gente pode fazer para ajudar as pessoas enlutadas, né? Colocar no lugar de quem sofreu a perda, né? A empatia é muito importante. Não minimizar a dor do outro, tá? Qualquer dor é dor. Para aquela pessoa, a dor dela é maior do que qualquer coisa naquele momento, certo? Respeitar o momento do silêncio. Tem pessoas que não querem falar, respeita. Não precisa ficar, vamos conversar. Não, a pessoa vai conversar quando for o tempo dela, né? Não utilize frases como isso vai passar. Substitua por sinto muito a algo que eu possa fazer nesse momento. Porque a gente sabe que não vai passar rápido. Você está mentindo para ela. Então, você sente muito, né? Você diz assim, olha, vai passar esse momento, é difícil, mas vamos lá, né? Então, tem coisas que a gente pode falar que não precisa ser justamente o isso vai passar, né? Recomende atividades que possa confortar, ler um livro, escutar uma música, assistir filmes, meditar, praticar exercícios, né? Isso é muito bom. E em casos mais extremos, aí a gente aconselha realmente uma ajuda especializada, porque a gente sabe que nem tudo a gente dá conta, mas para isso nós temos os especialistas, né? E é isso, gente, eu acho que deu pra gente conversar um pouquinho sobre o luto, viu, Paulo? Não precisa mais olhar para mim, não. Cris, excelentes colocações, e a gente volta já já com o nosso Pinga Fogo no Cuscuz. Eita. E o DJ JP já está de prontidão aqui para soltar o som. Então, DJ JP, solta o som, rapaz. Nós, do Grupo Musical Renascer Celde, estamos ligados na web rádio Salerno. Vamos cantar, vamos verbalizar, interpretar a alma, o palco da vida evangelizar. Jesus, no silêncio da prece
irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à Estamos de volta com o nosso Cuscuz com Espiritismo. Então, galerinha, já deu tempo de encher a cumbuca de cuscuz, aquele refil mara, e também repor a nossa água fluidificada para darmos início ao nosso tão esperado Pinga Fogo no Cuscuz. Menino, pega o queijo aí que vai derreter daquele jeito, viu? Então, Cris, já temos aqui a nossa querida Fran, já com uma pergunta a lhe fazer. Fran, fala que a Cris te escuta, hein? A todos uma noite, assim, muito abençoada. É um tema, assim, um pouco denso, né, Cris? Mas que traz uma reflexão imensa nossa. Mas eu achei diferente quando tu iniciaste, falando dos 9 tipos de luto. Eu vou acrescentar mais um, Cris, ao teu aí. Pode ser? Diz, claro, complemento. Mais um tipo de luto. E o desencarnado que partiu, fica de luto também? E aí, Cris? O desencarnado, aquele que bateu as botas, né? Ele também fica de luto? Será que ele fica de luto? Teu áudio está desligado, querida. Ai, desculpa. Eu li até sobre isso, Fran. Ele diz que existe sim o luto do desencarnado, né? Principalmente quando ele percebe a família em sofrimento. É como se ele absorvesse esse luto também. Então eu entendi que o desencarnado fica de luto do mesmo jeito. A gente faria mais então 10 tipos de luto, né, não, Cris? Eu acho que teu cachorro tá vendo algum espírito aí, ó. Não. E tu acredita ele tá que latindo ele tá com lá? a gente aqui. Nada, ele tá lá embaixo, acredita? É porque o bichinho tem uma potência na garganta, viu?
Então, Mas a Carol vai te fazer uma pergunta aí. Vai lá, Carol. Tá. Essa Fran é sabida, viu? Ela pega a gente. Cris, interessante o tema que você abordou, porque recentemente eu estou fazendo uma pesquisa sobre o luto, acho que a Fran está adivinhando. Só que eu estou falando uma pesquisa sobre o luto infantil, né, dentro das escolas, porque como eu estudo pedagogia, a gente está tendo essa abordagem, né? Assim, na verdade, eu vou nem fazer uma pergunta, viu? Eu vou mais fazer uma colocação, um acréscimo. Muitas vezes a gente fica com milindres, né, em abordar o luto antes que ele aconteça. Porque normalmente a gente aborda o luto depois que há um desencarne. Isso a gente está falando no seu espírito, né? Depois que a pessoa desencarna, a gente aborda o luto. Agora, nem isso, a gente muitas vezes tem receio, né? Fica usando eufemismos, né? Fica... a pessoa... Quando fala com a criança, né? Criança ou pessoa com alguma deficiência, né? Fica dizendo, como é que fala? O cachorro virou uma estrelinha, ou fica dizendo, fez uma viagem, não volta mais. Aí, recentemente, a minha filha, né, eu tenho uma filha de 5 anos, ela é extremamente perguntadeira. Tudo ela pergunta. Aí ela me perguntou, porque a cachorrinha que a nossa irmã criava, né, ela desencarnou, ela morreu. Aí eu falei na frente dela, né? Aí ela perguntando o que era isso, né? O que estava acontecendo? Aí eu fui e disse, não, a cachorra morreu. Eu falei desse jeito. Aí a minha filha falou assim, morrer, ela foi para o céu? Ela a perguntadeira é a Larissa. Aí ela morreu. E ela volta, minha filha, ela não vai voltar nesse corpo, ela vai voltar em outro corpo, de outro cachorro, ou de outro gato, enfim. Aí eu acho interessante que a gente tem esse diálogo, né, com as crianças, com os jovens, de forma mais tranquila, embora seja um assunto delicado, mas dentro das evangelizações, a gente faça essa abordagem. Agora, como? Como é que a gente vai fazer essa abordagem? Aí vai ser o meu acréscimo. A gente usar livros, né? Literaturas, filmes. Tem um filme muito bom que é do Rei Leão. Enfim, assim, tem muita coisa boa que a gente pode utilizar na internet. Eu estou falando assim porque a Cris falou de um contexto adulto, né? Aí eu estou só falando de uma forma que a gente possa abordar com as crianças, né? Com os jovens também. O Soul, eu ainda não assisti. Soul, né? Qual foi propaganda, então, gente? Carol, essa sua Muito colocação, rico, né? essa sua colocação foi muito boa, porque realmente a gente tende a tratar a morte como assim, uma coisa assim, foi para tal canto, é uma estrelinha, para a gente amenizar, né? Como se a morte fosse assim, uma coisa assim, muito ruim. E aí até contradiz o nosso estudo, né? Assim, que a gente entende sobre a morte, a gente entende que a morte não é uma coisa ruim. A morte é uma transição. Só que assim, a gente tende a romantizar a morte. E aí, quando a criança e o adolescente chega na fase adulta, que de repente ele possa entender, ele percebe que aquilo que a gente contou para eles não era exatamente aquilo, né? Então a gente precisa, assim, lógico, a gente não vai... É como você falou, disse, olha, a cachorrinha morreu, mas você não precisa, a cachorrinha morreu, é o modo que você fala, né? Que justamente que vai chocar. Então, eu acho que tudo está no timbre da fala. Né? Eu acho que tudo, para se dar uma notícia, tá muito do jeito que a pessoa vai falar, entendeu? Mas, Cris, a gente está no Nordeste, mulher, e aqui tem enterro de cachorro, a gente faz enterro de tudo, né? No filme nos retrata. Pois e aí, como é que fica? O Alto da Compadecida, né? Que a gente Exatamente. vê o outro lá querendo enterrar o cachorro, até em latim o padre foi tudo para ganhar o dinheiro lá da dona do cachorro. Gente, é a melhor cena do filme. Né? Verdade. Eu comentei isso, Cris, porque nós tivemos a oportunidade de ter um peixinho, né? E o meu filho amava o peixinho dele. E era engraçado que a gente botava outros peixes e ele matava os outros peixes. Tudinho, era um peixe beta, né? A gente não sabia e ele
Era um peixe assassino. Aí é interessante, quando o peixe morreu, lá se vai nós enterrar esse peixe. Ela, mamãe, um dia que a gente vai levar no cemitério? Eu digo assim, não, a gente não precisa ir para o cemitério para enterrar esse peixe, não. Lá embaixo a areia é ótima, vai ficar uma paisagem, né, natural. Aí fizemos uma prece para que as crianças possam compreender o sentido, né, da perda de uma forma mais lúdica, né, Carol? Que tu falaste. Não de uma forma dolorida, mas de uma forma nem traumática, justo, mas de uma forma mais leve. E ele fez a prece pelo peixinho, e ele ficou bem depois disso. E toda vez que ele descia, ele disse assim, ó, meu peixinho foi enterrado bem ali. E aí você percebe que a criança fala isso numa coisa mais natural, não é aquela coisa assim penosa, pesada, né? Ei, eu tô lembrando aqui que eu imagino tu falando, não, peixe assassino, serial killer o peixe. É mais ou menos isso, Cris. Olha, o peixe era serial killer. Mas ainda, Cris, sobre o luto, né, que é bem interessante. Epa, a Paloma tá com a mão levantada antes da minha. Vai lá, Paloma. Quando a Carol e a Fran falaram sobre os animais, né, a questão do contato da criança, como eu sempre fui apaixonada por animais, a Carol mencionou do cururu, né? E eu, como eu fui rodeada de muito animal, enterraram o cururu, gente, o cururu é chique, hein? Eu nem acreditei, mas é isso aí. Eu fui, a minha mãe sempre falava, cururu, gente, aqui no nosso Ceará, é um sapo bem gordo, grandão, XL, é plus size, ele é um sapo plus size. Muito inteligente, de fato, na época de chuva ele sempre aparece. Bora, Paloma, seja breve, vai. Vamos lá, vou ser breve, bem rapidinho, piscou, falei. E minha mãe sempre falava que eu tive sempre o contato de perda familiar desde cedo. Até com os animais eu reproduzia isso, de enterrar todos os animais que eu tive, eu enterrava e botava uma cruz. Aí minha mãe, menina, tira a cruz. E isso é uma forma leve de ensinar as crianças de não ver aquela coisa como, meu Deus, é o fim. Não, é o fim de um ciclo que vai iniciar outro. Exatamente. Fala, Cris. Pronto, exatamente. É porque, assim, aí entra justamente, assim, naquele luto ausente, né? Que tem muitas pessoas que nós, a gente da doutrina espírita, às vezes até o pessoal diz assim, ai, meu Deus, eu acho que esse povo do espiritismo não fica em luto. Ficamos. Sentimos a falta, vamos ter saudade daquela pessoa, né? Ou de qualquer outra situação, mas a gente precisa entender, como a Paloma muito bem colocou, que tudo é um ciclo. Né? Então, não é que a gente esteja fazendo um luto ausente, né? Muito pelo contrário, é porque a gente faz um luto natural, a gente entende que é um processo tanto físico, né? Porque o corpo não é para sempre, e que nós vamos fazer uma transição. Né? Então, eu acho que já está na hora de todas as religiões, eu compreendo que é meio utópico o que eu vou falar, mas de tratar a morte não é com aquela alegria, felicidade, fazendo festa, não é isso, mas como uma coisa assim, olha, até logo, né? Não é um adeus, é um até logo. Então eu acho que a gente ainda está muito ligado à questão da matéria e a gente não consegue fazer isso. Né? E isso eu estendo também para os espíritas, né? Porque a gente ainda se pega fazendo tendo determinadas atitudes que não condiz com o que a gente lê, com os aprendizados, né? Não condiz com a fé racional que tanto é pregado, né? Na doutrina. Fala, Carol, que a Cris te escuta. Passa para a Isabel, Paloma. Vamos lá. A Isabel fez uma pergunta aqui. Isabel, você gostaria de fazer a pergunta falando ou quer que eu leia do chat? O tempo está correndo. Eu vou falar. Tá bom, vamos correndo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cris, tudo bom? Cris, a gente trabalha em posto de saúde e o que a gente percebe são muitas pessoas tomando medicamentos psicofármacos quando entram nesse período de perda. Só que elas não conseguem parar de tomar.
qual é o período? Tem um período assim que você pode. Não, agora eu tenho que lidar com o meu luto. Tem como você. Isabel, pronto, eu penso assim, certo? Tudo está baseado também no tempo de cada pessoa, né? A gente entende que tem pessoas que conseguem trabalhar muito bem, né? A questão da perda, lógico, precisa da ajuda dos medicamentos, mas chega um momento que ela percebe que ela não quer aquilo ali para a vida dela. Já outras pessoas, elas começam a ficar na dependência, mas é do vitimalismo, né? Aquela coisa do, ai, eu preciso porque eu não aguento, né? E a gente percebe que tem muito ali do melindre, né? Da vitimização mesmo da situação. E aí eu acho que aí já pode entrar aquela ajuda especializada, tá entendendo? Um psicólogo, porque não dá para ficar tomando remédio para sempre, porque a pessoa está sentindo uma falta, digamos, da pessoa que partiu e que sabe que não vai voltar, né? Então, eu acho que precisa, sim, já entra com ajuda especializada. Mas a gente sabe também que tem muita gente que gosta de ser o centro da atenção, tá, Isabel? Eu posso até estar sendo dura em estar falando isso, mas eu vejo isso aí também. Você deve também perceber, né, que em posto de saúde você começa a perceber que a pessoa está muito mais atrás mesmo da atenção. A gente sabe, inclusive, eu tive a oportunidade de ter que ir no posto de saúde, eu percebi sempre as mesmas pessoas. Aí eu ficava, gente, será que essas pessoas nunca ficam boas? Deve ser uma doença muito grave. E eu comecei a perceber que, na realidade, o que elas queriam era atenção. Era estar conversando com vocês, assim, as pessoas que trabalham lá, né? E é mais atenção mesmo. Aí começa o vitimismo, né? Cris, mas tem pessoas que não é necessário tomar o remédio. No meu caso, eu vivi o luto, né? Mas eu não tomei remédio, muito pelo contrário. No momento, acho que foi que meu filho, né, quando partiu, ele foi enterrado, acho que era segunda-feira, se não me falha a memória, porque isso aí falha, mas de noite eu estava no atendimento fraterno. Porque eu acho que é necessário, nesses momentos, a gente ter a fé, a oração, ou a religião, ela nos conforta, ela nos levanta. E aí, eu até diria que são moletas que a gente precisa para andar, porque nos faltam as pernas nesses momentos de dor, e aí a gente pega essas moletas e caminha com elas, até a gente ter condição de andar com as nossas próprias pernas. Pronto, é assim, eu te admiro, né? Porque perder um filho não é fácil. Eu fico só imaginando, né? Por mais que você entenda que ele tinha determinadas deficiências, né? Que poderiam causar o desencarne, mas você não aceita de cara. É seu filho, né? E assim, você ter essa força é muito importante, né? Eu não sei se isso se deve a você ser uma pessoa muito forte e com essa base da doutrina espírita, porque é como eu estou te falando, o suicídio da minha prima foi difícil para mim, foi mesmo que eu ter recebido uma paulada nas pernas, né? Mas a doutrina me deu um suporte, deu para aguentar. Eu não sei se essa questão do Eduardo, né, possa também ter essa base. E a gente percebe, Fran, desculpa mais uma vez, eu não gosto de falar das outras religiões, mas tem determinadas religiões que parece que gostam desse sofrimento eterno da morte. Tem pessoas que parecem assim, que gostam de estar remoendo, falando. Você tá entendendo? E eu acho que isso aí prejudica quando você fica só falando. Desculpa. Cris, tranquilo, sem problema. Gente, infelizmente, nosso tempo acabou. Nosso cuscuz estava tão bom. Tava tão bom, porque tudo que é bom dura pouco. Mas não fiquem tristes não, galera, que próxima quinta teremos mais o nosso cuscuz. Cris, eu só tenho a agradecer a sua presença e disponibilizar um tempo para falar sobre este tema. E então, gente, eu gostaria de chamar alguém para fazer a nossa prece final. Franzoca, você pode fazer, por favor? Vamos nós, né? Eu vou fazer, viu, Cris, para ti. Acabou! Pois é. Né? E vamos nós, gente, nesse momento, vibrar positivamente
por esse momento que a gente está vivendo no nosso planeta, tão difícil, tão conturbado. Senhor Jesus, mestre de luz, de paz, de consolação, ampara, Senhor, acolhe a todos nós, encarnados e desencarnados, que nos encontramos na gleba terrena, que possamos, Senhor, ser luz onde há escuridão. Abençoa os nossos lares. Faz com que reine a paz, a concórdia, a alegria interior, a vontade de viver, porque viver vale a pena. Que possamos encontrar dentro de nós essa centelha divina. Somos filhos da luz. E que possamos colocar em prática os ensinos que o Cristo, quando aqui esteve há mais de 2000 anos, nos concita a aprender a amar ao próximo, a nós mesmos, a Deus, a ter fé, porque tudo passa. Como diria Maria Santíssima, Mãe de Misericórdia, tudo passa. Os momentos de dor, os momentos felizes, os momentos de prova, de expiação, todos passam. Eles são necessários ao nosso crescimento espiritual. Que possamos ter uma boa noite de descanso do nosso corpo físico e que possamos também ampliar a nossa visão sobre o tema que foi hoje abordado, sobre o luto. Quantos e quantas famílias estão nesse momento por causa da guerra, seja ela pelo vírus, seja ela por armas, mas a guerra também pela fome, pela miséria. Que possamos, Senhor, olhar pelos dirigentes dos nossos países, das nossas nações, para que eles possam ser intuídos por bons espíritos, para que nosso povo, o povo brasileiro, o povo das outras nações, que somos todos filhos de Deus, possamos ter a alegria de viver. Que a luz do Cristo nos ilumine e nos ampare na noite de hoje. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Pessoal, muito obrigada a todos os ouvintes que estão sempre aqui conosco e nos vemos até a próxima quinta. Cuidem-se e se liguem que já já estaremos de volta com o nosso cuscuz na próxima quinta-feira. Tchauzinho, tchauzinho! Foi mais brando, Paloma. Tchauzinho, tchauzinho.